Tudo bem? Hoje nós vamos conversar com o Paulo Tomazinho. Paulo Tomazinho tá aqui. Bater um papo com esse moço. O tema de hoje é muito legal, né? Escreveu uns artigos, isso saiu na Gazeta ontem, tem um artigo, né, sobre educação remota. E aí, Paulinho? Tudo bom, Tudo Ademar? bem? Como vai? Satisfação estar aqui de volta. Que bom. Ah, eu que agradeço aí a sua disponibilidade. Você é um homem que trabalha muito, tem. Tá. Mas é muito bom. Conversar é muito bom. Poder E como está a trocar correria ideias. aí com os ensinos remotos e os treinamentos dos professores aí? Bastante, ixi, bastante, né? Em casa a gente trabalha muito mais do que quando a gente está no cliente, né? Quando está no cliente sempre tem o passo do cafezinho, uma reunião, uma conversa, né? Nunca é marcado duas palestras, uma acaba às 3 horas, a outra começa às 4, e no remoto acontece isso, né? Hoje está o dia todo. É, Vai até às 9 da noite ainda. mas eu tô nessa mesma tocada, cara. Todo É, dia é um todo monte mundo, de eu acho. É. trabalho, de reunião de noite, com o pai da É. escola, é tudo complicado, né? Mas assim, A gente Paulo, estava brincando assim, ó, não vejo a hora de passar a pandemia para a gente poder trabalhar menos, né? mas assim, estamos conversando com o Paulo Tomazinho, estamos guardando o pessoal e entrando aí, né? Hoje nós vamos conversar um negócio que é muito interessante. O Paulo tem postado algumas coisas, né? É, um, um ensino, pouco ensino é muito melhor que nenhum ensino, né? E é porque a gente tem ouvido muitos municípios, prefeitos, até alguns governadores hoje, né? Saiu na imprensa aí que o governador de Minas disse que esse ano, né, ele não É, vai acabar o ano, ou seja, não tem cabimento, né? E assim, rapaz, então eu acho que assim, é muito oportuno, né, Paulo, esse momento, essa conversa que a gente vai fazer aqui, porque muita falta de respeito aí com a comunidade, com o dinheiro público, com as crianças e com a educação do país, né? é verdade. Então, é verdade, eu achei que assim, a gente acabou marcando essa conversa na segunda-feira ou sexta-feira, né? E acabou que está bem em cima, né? Tem muita gente falando. Hoje o Sindicato da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, o prefeito falou a mesma coisa, que eles estão trabalhando para, tipo, esse ano acabou, né? Quer É dizer, uma pena isso. é um atraso sem tamanho, né? Exatamente. Então assim, Paulo, eu queria só queria primeiro parabenizar você aí pelo trabalho aí, daquele curso que você fez lá para os Foi professores, né? legal, São né? 12 mil inscritos, né? Foram. Mas os vídeos no YouTube já passou de 25 mil, né? É, Tem o primeiro vídeo, que é o que a gente explica justamente, a gente faz a conceituação de ensino remoto, já tem mais de 26 agora, 26 mil visualizações. visualizações, né? E a semana toda já está com mais de 70 mil visualizações. É uma coisa impressionante. Agora, o que mais impressiona, Demar, foi assim que, veja, era das 4, semana passada, né? Foi segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Era das 4 da tarde às 5 da tarde, de horário de Brasília. Então, veja, no meio da tarde, né? Sim, E o que mais impressiona é que você tinha lá picos de 3 mil professores, dava 5, 10 minutos, dava 3 mil professores assistindo, e esse pico se mantinha até as 5 horas da tarde. Ou seja, e o pessoal falava muito isso, assim, nossa, eu acho que é a maior live de educação, né, nesse tempo todo. Acho que nem muito artista não digo, mas muito influencer não está conseguindo isso, e a gente acabou sem planejamento nenhum, foi totalmente uma surpresa para nós, sabe? Foi uma surpresa muito grande, mas foi um trabalho incrível. A quantidade de depoimento, a quantidade de acolhimento que nós tivemos, um carinho muito grande. Foi muito bom mesmo. E já vai vir próximo aí, junho já vai ter outro. pois é, já vi o teu trabalho ali, rapaz, parabéns, essa turma aí tá mandando ver, e acho que assim, realmente é um momento que tem que aproveitar, e assim, é um momento de É, virada, né, Paulo? Um momento de virada. é. Toda essa discussão pequena que está sendo feita aí por esses políticos, na verdade, vai só mostrar aquilo que todo mundo já sabe, né? Que é a falta de foco, a falta de seriedade das coisas. Mas assim, o Brasil não vai acabar, né, cara? Não vai acabar esse Não, ano. nada A para. É. pandemia não vai levar, vai acabar, as pessoas não vão ter Sabe, memória. Ademar, assim, ó, acho que todo lugar, todo mundo que me escuta, acho que já deve estar cansado de escutar eu falando isso, né? Assim, tudo que eu faço, eu faço. Eu sou muito cético, né? Então eu gosto muito quando tem uma informação como essa, eu vou atrás, né? Eu gosto de ir atrás. E aí é muito interessante, eu gosto muito de evidência científica também. E é muito interessante, tem trabalhos nos Estados Unidos que mostra qual que é o impacto, né, das férias escolares. Veja, não é que não tem aula, né, não é que não suspenderam. Há férias como nós temos no Brasil. Só que as férias de verão dos Estados Unidos, aquela que acontece aqui no Brasil, por exemplo, a maioria das escolas, né, para lá no meados de dezembro, dia 10, 15, 20, depende do dezembro, fica parado um pedaço de dezembro, para janeiro inteiro, e para normalmente fevereiro, até perto de carnaval ali, ou seja, mais ou menos 2 meses e meio, né? No Brasil acontece isso. Nos Estados Unidos acontece exatamente, no mundo todo, né? Mas no calendário americano, as pessoas param lá em julho,
fica agosto parado, que é a grande férias americana, né? Disney lotada, tudo aquilo, e volta lá em meados de setembro. Também os 2 meses e meio aqui. E aí tem um grupo de pesquisadores que começaram a estudar qual que é o impacto, né, em termos de aprendizagem, desse período de férias de verão, né, americana. E aí, veja só, Edemar, isso foi uma pesquisa de 3 anos, então não é só de uma única turma, né? 3 anos, ou seja, 3 férias, vamos pensar assim. E o que eles mediam? Antes dos alunos saírem de férias, eles passavam lá um questionário validado, né, de qual que era a expectativa de aprendizado para aquela série. E o que acontecia? Todo mundo ia para as férias, né? Viajava, fazia, enfim, ficava em casa, ficava sem estudar, propriamente dito. E a hora que voltava, na primeira semana de aula, no outro ano, né? A hora que voltava, lá em setembro, no caso, mas voltar para o próximo ano letivo deles, eles reaplicavam o mesmo questionário. Olha só que interessante. Então não é um questionário novo, é o mesmo questionário. A mesma prova. E eles percebiam a mesma prova. E eles perceberam, 3 anos fazendo isso, com 40 e tantas turmas, 40 e tantas escolas, eles perceberam que esses alunos perdem de 25% a 30%, olha só isso, de 25% a 30% da aprendizagem que eles já tinham, pelo simples fato de ficar 2 meses e meio parado. Tá? Então, isso, olha o impacto disso. Trazendo esse número, ele perde um bimestre, se for pensar, não é isso? Ele perde 25% é um bimestre. Ele perde um bimestre do ano pelo simples fato de ter as férias. Agora, imagina a irresponsabilidade de um governo que falar que o ano está perdido. Você entende? Aí, talvez nunca mais recupere esse aprendizado, talvez nunca mais recupere para a geração inteira. Né? Então, não tem cabimento, na verdade. E isso que eu gostaria muito disso, sabe? Qual que é a base? Ok, nós estamos vivendo um período de distanciamento social. A França, agora saiu hoje, a França no dia 13 da semana passada, 11 ou 13, as escolas voltaram na França. Uma semana depois, já fechou de novo, entendeu? Porque está tendo realmente casos. Mas fechou não 70 todas, escolas, de 4 mil e pouco. 70 escolas, de 4 mil. E eu acho que esse é o negócio que tem que ter, sabe? Eu acho que tem que ter assim, tratar diferentes como diferentes. Talvez a escola lá do interior, que não tem nenhum caso na cidade, cara, deixa rodar, entendeu? Pra que fechar a escola, né? Pra que fechar? Você entende? Aí, às vezes, por exemplo, se eu tenho em Curitiba mesmo, em qualquer outra capital, qualquer outra grande cidade, fazendo toda a questão, cara, vamos tentar voltar? Vamos tentar. Só que, lógico, nunca turma cheia, né? Vai ter o híbrido agora, eu acho que vai ser o novo normal. A gente conversou sobre isso. O híbrido agora, ou seja, a turma tinha 50 alunos, vamos pensar, 40 alunos, né? Eu acho que agora vai ser 20 alunos vão estar em sala de aula, e 20 alunos vai estar de forma remota. E olha lá. Semana que vem, semana que vem, esses 20 vêm para a sala de aula e os outros 20 de forma remota. Então, perceber, eu acho que essa estratégia, essa educação, esse modo de ter educação de forma remota, eu acho que vai perdurar isso agora por anos, entendeu? E talvez nunca mais vira porque assim, em aprendizagem, né, uma parte mais recente, mas moderna de definição de aprendizagem é mudança de comportamento. E quando a gente vai estudar mudança de comportamento, Ademar, ela parte por uma emoção, que tem um sentimento ligado a essa emoção, que muda uma atitude, e é a mudança dessa atitude que muda o comportamento. E aí, imagina agora, tantos pais, tantos alunos, né, tendo esse tipo de educação, ora em sala de aula, ora remoto, às vezes mais remoto do que em sala de aula, ora mais sala de aula, ok, né, a gente vai ter que aprender isso. Talvez isso mude completamente a forma da escola existir daqui para frente, entendeu? Pois é, então eu queria, mas vamos abordar aqui aquele tema que a gente colocou na chamada ali, né? É melhor pouca educação do que nenhuma, né? Então é nessa vibe aí que você coloca. Queria que você abordasse e fizesse uma demonstração, assim, como é que você entende isso. Perfeito. Do ponto de vista do que nós estamos passando, do que as escolas estão fazendo, Perfeito. A experiência que tem visto aí, né? Pelas escolas do Brasil afora. Perfeito. Eu vou tentar até fazer. Vou até beber essa água aqui, ó, que não estava. Para fazer isso. Você imagina o seguinte: eu vou fazer umas bolinhas aqui. Imagina que as bolinhas são conteúdos. Eu já trabalho ela com aqui. Eu não tinha preparado isso, então a hora que você me desafiou aqui, eu estou pensando isso aqui em tempo real. Então pode ser que alguma coisa dê errado, mas a gente vai tentar fazer uma demonstração aqui do que é esse pouco ensino e esse muito ensino de modo geral, tá? Imagina que eu tenha 2 copos. Por acaso tem 2 copos aqui. Tenho lá uma quantidade de informação dada para esse aluno. Eu tenho agora, vou colocar mais informação aqui, igualzinho, 2 informações. Eu tenho aqui agora mais informação, 3 informações. Só que nesse copo aqui, o professor continua dando informação, continua carregando isso de informação. Eu vou até carregar mais. Ó,
vai encher, olha só, vai encher esse copo de conteúdo, tá? A aula desse cara é uma aula inteira cheia de conteúdo. Olha só o que está acontecendo. O copo aqui está cheio, concorda comigo? Ó? O copo aqui vai enchendo, ó, vai enchendo. Ele quase transborda, perceba, ele quase transborda. Isso aqui é uma aula, por exemplo, de 50 minutos, onde é informação, 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 informação. Perceba que nessa aula ele tem muito menos informação, concorda comigo? Ó? Sim. Né? Muito menos informação. Só que agora, vou colocar mais um pedacinho aqui de informação só para poder falar que não foi tão pouquinho. Ó, só que agora, essa informação, entenda comigo, ela vai ser mais bem trabalhada. Ela vai ser, olha só, o que é trabalhada? Esse aluno vai pensar, esse aluno vai discutir, esse aluno vai agora, olha só que coisa interessante, ele vai conversar com os colegas, tá? Eu vou tentar, não sei se vai dar certo isso aqui, mas vamos tentar fazer a coisa aqui. Então, vamos ver. O que vai acontecer? Chega na prova, né? E aí o professor coloca a prova lá, ó, né? Chega na prova, ou então chega todo dia, tá? Todo dia. O que vai acontecer no final do dia? Nem na prova. Todo dia no final da prova, o que vai acontecer com isso aqui? Simplesmente acabou a aula, ó, perde tudo, ó, perde tudo. E o que vai acontecer com aquele pouquinho, só que foi mais bem trabalhado? Olha só, não se perde. Oh, aqui perdeu. Não se perde, olha lá, ó, não se perde. Aqui alguma coisa se perde para poder emendar. Isso aqui, o copo ficou vazio. E aqui ele ficou alguma coisa. Esse ficar alguma coisa aqui, ele é fundamental para grudar a nova informação, olha só, do outro dia. O que eu quero dizer com isso? Vamos tentar trazer isso para um exemplo. Se a gente está uma aula onde só tem a transmissão de informação, basicamente isso vai é quantidade muito grande, nossa memória de curto prazo, ela é muito ruim para guardar essa informação, para processar. Então ela vai entrar para o ouvido e sair para o outro. Aquela aula, se não foi trabalhada, se não foi estudada, se não foi discutida, se não foi, né, trabalhar esse conteúdo, o aluno vai para a aula e mesma coisa, ele passou pela aula, mas essa informação vai embora. Aquele aluno que nessa aula teve menos informação, eu falo isso de refrão da aula, mas essa menos informação, mas essa informação foi discutida com os colegas, foi feito exercício, sabe? Ele teve que pensar, ele teve que buscar informações para poder colocar na apostila, colocar no papel. Essa informação, embora menor, ela está associada, ela fica associada aqui. Então agora, quando eu tenho uma nova informação, essa informação ela se cola, ela se liga de uma forma muito mais fácil quando a gente já tem algum parâmetro do que não. Então é nesse ponto que eu tento explicar que menos é mais, sabe? Menos bem trabalhado é muito mais importante do que você dar um monte de informação para a pessoa que vai entrar para o vídeo e sair para o outro. E que é o que acontece, infelizmente, acontece em avaliação. Olha só, na prova, culturalmente o nosso aluno vai fazer o quê? Aí eu tenho lá, a Maristela falou assim, que adorou o refrão da aula. Isso aí, Maristela. Vamos guardar. Eu falo para o professor, qual o refrão da sua aula? Ensina isso, porque isso é importante. Depois a música aprende, entendeu? Assim como a música a gente aprende o resto da aula. Agora veja só, entenda isso, Ademar, na véspera da prova. Na véspera de prova, o aluno teve 4, 5 semanas, né, de copo cheio e copo vazio. Copo cheio e copo vazio, que ele já não está trabalhando e vai esquecendo. Agora ele vai ter que colocar tudo isso, né, ó, tudo isso, de véspera de prova, estudar tudo isso e colocar na memória de curto prazo. Para quê? Entenda isso. Para fazer a prova. E vai dar certo. Para fazer a prova. Ó, para derramar isso na prova. Zerou de novo. Mas olha só que engraçado. Quando ele fez a prova, Ademar, olha só, fazendo isso, essa estratégia, quando ele fez a prova, olha só, a prova está cheia da informação ali. Ele tem nota 6, tem nota 7, tem nota 8, tem nota 10. Mas o copo dele está vazio. Uma semana, 2 semanas depois, esse cara não sabe nada do que estudou para a prova, mas ele tem nota 8. Entende? Então, veja só, estudou de véspera de prova, para tirar nota, para conseguir média, para passar de ano, para deixar pai e mãe feliz e aprendizagem. Né? Ao passo que aquele lá, tem um pouquinho lá, ó, na prova ele consegue, não precisa nem derramar, porque ele já sabe isso, a prova vai ser uma consequência do que ele sabe, né? E depois da prova ele vai continuar com um pouquinho dele lá, e ele vai a cada dia, a cada aula, a cada bimestre, a cada ano da sua vida, a cada livro que ele lê, a cada coisa ele vai acumulando. Sedimentando conhecimento, entendeu? Ou seja, socando conhecimento lá, no bom sentido, e aprendendo. Então, vai criando portfólio. E quanto maior o portfólio que ele tem, mais fácil fica aprender. Porque essa nova informação, qualquer nova informação, pum, vai colar rapidinho em alguma coisa que ele já sabe. E o nosso cérebro é uma máquina de associação. Muito bem. Então, e daí nessa tocada, Paulo, quando a gente fala do aluno que ficou de férias, né? Então, se ele teve pouco, mesmo que se ele tem um ensino remoto fraco, é melhor do que nada, certo? Nessa tocada também. O ensino remoto, que ele leva para casa umas coisas, estuda, tira 1 hora e faz umas coisas. Mantém atividade. Por menor que seja, a hora que tem atividade lá, seja ao vivo, seja gravada,
esse aluno vai ter que pensar, ele vai ter que exercitar, ele vai ter que fazer, né, de preferência conversar com o coleguinha, né, porque a gente às vezes só tem aula, o vídeo, é tudo aquilo, ó. A aula é aula, ensino nem sempre significa aprendizagem, eu canso de falar isso. E infelizmente eu vejo muita escola, Demar, você deve ter percebido isso também, muito preocupado com o ensino. Preocupado de abrir uma live 8 horas da manhã e levar essa live até meio-dia. Cara, coitado do aluno, entendeu? Mas para o pai, olha só que coisa louca. Nossa, a escola do meu filho está tendo aula normal. Então, ok, está tendo aula, está tendo ensino. Vai ter aprendizagem? Não, não vai ter aprendizagem, entendeu? Então, porque a aprendizagem ela precisa desse tempo, ela precisa de ser repetido, né? Ninguém aprende de primeira, né? Então, tá, nesse momento a gente poder experimentar muitas coisas dessas. E talvez esse seja o grande legado, né, dessa pandemia, que é justamente começar a olhar um pouco mais para o resultado, olhar para a aprendizagem, do que simplesmente para o meio, que é o ensino. Então, acho que a professora fez que ela gostou do refrão da aula. Você já falou isso várias vezes, já falou até um vídeo que você gravou, né? Mas fala um pouco disso, dessa mensagem, como é que você fala essa ideia aí do refrão. Que você você gosta, né? Você gosta disso, né? Exatamente. Assim, acho que tem bastante gente que gosta, viu? Muita gente. Porque fica claro, né? A hora que você traz por algumas analogias que é fácil as pessoas entenderem, né? isso fica metáfora, sabe? E, na verdade, quem queira, quem sou eu, né? Mas, na verdade, o grande comunicador do mundo, que foi Jesus Cristo, ele contava né? Ensinava as pessoas contando histórias, metáforas. Né? Eu digo o seguinte, assim, ó, ninguém aprende uma música, né, lendo a letra da música. A pessoa, na verdade, ela começa, para aprender de verdade a música, ela tem que começar a escutar a música. Quando ela começa a escutar a música, ela vai tentar agora, sem nem ler a letra, ela vai tentar agora reproduzir algumas partezinhas que ela lembrou da música. Né? Então, normalmente, essa é o refrão. Né? O refrão, quando a pessoa sabe o refrão, ou seja, consegue reproduzir o refrão, várias coisas acontecem. Ela já sabe agora a melodia da música, já sabe o tom da música, a harmonia, a batida, o pace, né? o ritmo da música, e talvez umas frasezinhas ali, que faz parte do refrão, que é a parte talvez mais importante da letra da música. E como o nosso cérebro é uma máquina de associação, o que vai fazer agora? Ela vai começar a associar o que vinha antes do refrão, o que vinha depois do refrão. E daqui a pouco ela, envolvida nessa música, com a questão emocional às vezes ali, daqui a pouco ela está cantando essa música lindamente. Né? Então veja, a primeira coisa que ela aprendeu, refrão. Aí ela canta e se diverte. Daqui a pouco ela meio que para, essa música sai de moda, ela para de cantar essa música e ela vai esquecer a música. Só que provavelmente a hora que tocar o ritmo daquela música, ela não lembra a letra da música, mas ela vai lembrar o quê? O refrão da música. Então olha que interessante, Edmar. A primeira coisa que ela lembra é o refrão da música, que ela guarda, que ela aprende, e a última coisa que ela esquece é o refrão da música. E a hora que a pessoa já aprendeu a música, completou isso aqui, aí veja só, às vezes só de escutar uma vez, entendeu? A música depois de alguns anos, ela já vai relembrar não só do refrão, mas talvez de boa parte da letra da música. Por quê? É o menos que é mais. É o menos que está olha lá de novo, né? Olha lá, está sedimentado, né? Então, isso aqui é fundamental a gente pensar essas analogias e aprendizagem, sabe? A gente vê muito sistema de ensino que cobra, né? E vende para o pai, que é pior. Que, nós vamos passar por todos os exercícios da página, né? Ou seja, a apostila completa. Cara, isso aqui é ok. Passou, fez todos os exercícios. Aprendeu? Não aprendeu. Aquele exercício de múltipla escolha, o cara respondeu o teu certo. Acertou tudo, pronto. No dia seguinte, perguntar o contexto, não sabe mais nada, né? Nada. Eu já fiz desafios isso, até com amigos nossos, do cara daquela aula maravilhosa, sabe? E no final da aula eu falei assim, tá, e se você agora fizer 3 perguntas sobre a aula que você deu, qual que você acha que vai ser o resultado dos teus alunos? E ele fala, meus alunos vão mal. Vão mal, porque ele entendeu a aula, ele compreendeu a aula, mas ele não aprendeu. Ele não aprendeu ainda, porque ele não teve tempo de exercitar. Só teve aula. E a aula, o ensino, só teve ensino. Não significa aprendizagem. Sim. Eu dou exemplo dessas coisas, eu gosto de falar, dar algumas metáforas, eu dou exemplo assim, se você quer saber se o cara entende alguma coisa, uma avaliação deveria ser assim, me fale o que você entende, por exemplo, sobre o motor a combustão, por que serve, como que funciona e tal. Aí você pode dizer, olha, conforme a resposta aí se você avalia. você diz, você não conhece muito não, você sabe que está na frente do carro, que empurra o carro, sabe isso, mas como é que funciona? Tá? Então agora você vai estudar um pouco, depois ver que vai se conversar. Daqui um ano ele vai lembrar disso, né? Ele vai saber para que serve, como que funciona, né? Isso deveria ser feito de verdade para todas as coisas, para os conhecimentos
da matemática, da língua, né? Para tudo, Para para tudo, né? tudo. Agora, uma coisa que tem, né, Paulo, que a gente tem no Brasil é uma cultura, né? A gente conhece, eu conheço bastante bem a educação no mundo todo. E a gente tem uma cultura assim, a sociedade brasileira espera uma lista de conteúdos para fazer a prova para os filhos delas. Entendeu? E a escola tem que se adaptar a isso, porque a escola resiste, mas não dá conta de segurar. Entende? A família pede, né? Então, assim, e você tem que fazer prova no Brasil, não é só para... Você tem que fazer prova para provar para a família que o cara tem a nota. E a nota é para provar para o Estado que o cara passou de ano. Né? E aí você me provoca, né? Se você me conhece, você me provoca. Tem outra fala que eu faço, assim, que às vezes são as verdades inconvenientes de Paulo Tomazinho, né? E obviamente, por favor, vai estar gravado, né? Mas tomara que fique gravado só por 24 horas isso aqui. Porque eu falo o seguinte, né, que os grandes lá não me escutem. Nota é prejudicial à aprendizagem. Nota é prejudicial à aprendizagem, porque a nota, ela vira, na verdade, o objeto de desejo do aluno e da família. Então, veja só, o aluno estuda de véspera de prova, normalmente, para tirar nota e não para aprender. Você entende? Então, eu falo que nota é um indicador ruim de aprendizagem. Por quê? Se a aprendizagem é justamente o que você falou, me conte sobre o motor de combustão, me conte sobre uma célula, me conte sobre uma replicação viral, me conte sobre, sei lá, o que você quiser. E aí a pessoa vai ter que fazer o quê? Quando me conta, ela vai ter que buscar essa informação na memória dela, recuperar essa informação, essa teoria chama Retrieval Based Learning, recuperar essa informação, processar para poder falar de uma forma clara para outra pessoa. Olha só quanto processo cognitivo e mental, quantas sinapses acontecem nesse processo de lembrar onde está, processar para poder falar de uma forma simples. Organizar, né? Organizar, processar. E aí, veja só, e para poder estar olhando aqui a microexpressão facial ali, ó, se a pessoa está entendendo ou não. E aí, às vezes, o cérebro humano pensa, puxa, ele não está entendendo, deixa eu explicar diferente, entende? Então, quanta associação acontece isso? E ao passo que a gente tem uma nota, ela se torna o objeto desse estudo, ou seja, o objetivo desse estudo. E aí o objetivo é tirar nota, e não é aprender. E é isso que eu falo, assim, aos meus alunos, quando eu comecei a me ficar inquieto com isso, os meus alunos gostavam das minhas aulas. Os meus alunos tiravam boas notas. Mas quando eu ia conversar com esses mesmos alunos, uma semana ou 2 semanas depois, eu tinha percebido que eu não tinha aprendido nada. E eu falei, poxa, que professor ruim que eu sou. Né? Ou seja, que professor que está ali para poder ensinar, mas, ou seja, e aí eu percebi que o professor não ensina. Você entende? O professor, no máximo, ele estimula que o aluno, motiva o aluno a aprender. Sim. A aprendizagem é um processo do aluno. Um processo individual, né? Sim. Individual. Eu não consigo abrir a cabeça do meu aluno e colocar o que eu quero aqui dentro. Eu consigo agora motivar esse aluno, instigar esse aluno para que ele possa pensar diferente e aprender. Então, quer dizer, falar que o professor ensina, me desculpa, é uma bobagem, entendeu? De novo, verdade, conveniência de Paulo Tomazinho. Mas assim, Paulo, que não fique gravado por muito tempo. Mas assim, eu acho que a gente tem que falar a verdade. Eu sou desse jeito também. Eu tenho uma coisa, só que tem uma coisa, você pode ver assim, ó, por exemplo, no Brasil, aí tem um problema cultural. Não é simples. Se uma escola que quiser fazer uma aprendizagem sem prova, só para aprender, só assim, ensinar, vai ser muito criticado. E não pega, cara. Uma escola não dá certo. Você pega o ciclo básico. Falta trabalhar, outras coisas e tal. Mas o brasileiro, se não tiver prova, ele não estuda. Ele não... É verdade. Se não tiver... Mas é a dependência da nota. É do indicador ruim que eu falo. Indicador ruim de aprendizagem que é a nota. Você que já visitou também, naturalmente, vários países, né? Recentemente nós estivemos no Vale do Silício e conversando com uma aluna de Berkeley, né? Não só de Berkeley, mas também na universidade pequenininha também chama Santa Clara, que é como se fosse uma PUC, né? É católica, é jesuítica. E aí, olha só, em média, uma aluna americana dessas universidades, ela tem 1 hora de aula, olha interessante, ó, 1 hora de aula para poder apresentar a disciplina e agora ela tem 7 ou 8 horas de estudo. Para 1 hora de aula, ela se transforma, ela desmembra em 8 horas de estudo. E aí, um grupo de professores, a gente estava lá conversando com essa aluna, né, Rafaela, o nome dela, e daí uns professores perguntaram, meio que em português, meio que em inglês, ali assim, mas e daí? Você estuda e como que é a avaliação? Daí ela falou assim, a gente estuda. Quando a gente acha que a gente está pronto para se testar, que é um diagnóstico, do aluno, a gente vai lá e marca a avaliação. E é todo mundo junto? Não, você pode marcar às vezes cabe, veio 2, 3, 5 juntos, mas senão você pode fazer sozinho. E o professor fica te avaliando,
fica ali junto com você? Ela, não, você vai lá, pega a avaliação e faz a avaliação, né? Fala que está pronto, aplica para poder fazer a avaliação. Daí perguntaram assim, mas você não cola? E aí foi uma dificuldade, Demar, para poder explicar para a mulher o que é cola, sabe? Porque daí, a hora que ela entendeu o que é cola, que é usar meios ilícitos, é pegar o material para poder responder na hora, ela perguntou assim, mas por que alguém faria isso? Você tá entendendo? Ou seja, olha só como que é, na verdade, a diferença. Lógico que é todo mundo. Não, não é todo mundo, né? A gente sabe que tem cola americana, que a gente vai nos high schools americanos, tem o problema também, mas chega num nível que a pessoa fala que a avaliação como foi falado aqui, é um diagnóstico. É para poder saber se ela está pronta para avançar ou não. E isso deveria ser o mais valorizado na educação, né? Educação não só a escolarização, educação e educação de casa, né? Mas infelizmente não é assim, né? Infelizmente a nota ele tem uma importância muito grande para as famílias e é a medida se a pessoa é inteligente ou não inteligente, né? Cara, que nota inteligência? A única coisa é que se a pessoa tem uma boa memória ou não, uma boa capacidade de reproduzir, olha, nem memória, se ela tem uma capacidade boa de reproduzir na prova aquilo que estava no livro, aquilo que o professor falou. Porque quanto mais bonitinho está a reprodução, né, na prova, maior a nota desse aluno. Se ele é inteligente, não é inteligente, assim, com certeza todo mundo é, né? Agora, exato, de verdade, não, né? Quando eu digo essa coisa que é cultural, assim, que é uma questão assim, a gente foi para a Finlândia, vai na Rússia, aí você fala assim, mas como é que é a avaliação que o aluno aprovar, né? Não, o aluno não reprova. Mas como é que faz a avaliação? É competência, não tem né? avaliação. Quem define é o professor. Mas como assim? Não, ninguém questiona o professor. Então as pessoas têm dificuldade de entender assim. Porque você fala, quem define que o cara tá pronto? A professora. Mas como que ela faz? Ela que resolve. Se ela quer fazer um exercício, se ela quer fazer um questionário, uma entrevista, né? É a professora que resolve. Ela tem uma rubrica mínima ali, né? Ou seja, uma rubrica, na verdade, são conceituais, procedimentais, né? Atitudinais, né? E essa é uma questão muito importante lá fora. Enfim, a gente vai chegar lá um dia. Que é justamente considerar isso, né? Ou seja, não é considerar só o que o aluno sabe, o que ele reproduz, mas simplesmente qual que é a questão, tipo, o que ele é, né? O que ele valoriza, o que ele como ele se comporta, né? Então, porque às vezes tem pessoa que é muito bom de nota, mas na verdade tem, né, valores muito, muito errados, né? Então, um aluno desse, num país mais evoluído, não avança tão rápido, né? Sim, na verdade, quando você pega a criança e jovem, né, o cara se adapta rápido, né? Você vai para outro país, o jeitinho brasileiro, o cara se adapta rápido. Agora, quando você pega um cara para fazer um curso de ensino superior fora do Brasil, ou vai continuar, né? Ou fazer um mestrado fora, o cara se ferra muito diferente, caramba. Muito diferente. O cara demora 2 anos para acertar o nível, né? Porque na verdade o aluno brasileiro é muito dependente, né? Ele quer que o professor diga o que ele tem que estudar, quando que ele tem que estudar, tipo, de preferência até as páginas que caem na prova, né? E lá não, é isso que eu tô dizendo. O cara tem 1 hora de aula e tem que estudar 8 horas. Só que essas 8 horas vai estudar no interesse do aluno. Olha só. Então todo mundo começa o mesmo curso, mas todo mundo sai com uma formação diferente, porque na verdade não tem uma padronização, né? Não tem ou seja, se eu tô, sei lá, pensando em administração, se me interessa mais marketing, eu vou estudar mais marketing. Eu passo por todas as disciplinas, mas eu dedico mais a isso. E aqui no Brasil não, né? Tem que passar por todas as disciplinas, aquela prova padronizada, né? E aí, na verdade, é uma máquina de moer carne, né? Você pode pegar uma pessoa que é um talento numa área e você vai ter que ele fazer linguiça dele no final, porque tem que sair na média. A pergunta para você aqui, ó. Como se avalia o ensino-aprendizado de uma língua estrangeira, como o inglês, por exemplo? Então, né, eu não sou especialista na área, então fico um pouco, né, desconfortável de deixar de dar opinião formal sobre isso. Mas assim, como qualquer avaliação, no meu pensamento é muito simples. É competência. O que é competência? Competência não significa nota. A competência vou dar um exemplo. Vamos pegar assim, ó, 2 pilotos de Fórmula 1, ou 2 jogadores de futebol, ou 2 pilotos de Fórmula 1. Vamos pegar dos antigos lá, Rubinho e Schumacher, bem antigo, né? Rubinho e Schumacher. Os dois eram um pior que o outro? Não. Pode falar que sim. Mas veja só, os dois tinham competência para dirigir um carro de Fórmula 1. Você entende? Então ele tem competência. Agora, se um tem mais habilidade que o outro, se um tem mais facilidade com o outro, é outra história. Então, na minha concepção de avaliação, deve ser isso. Então, ou seja, descrever qual que é aquela competência que o aluno tem em matemática. Então, por exemplo, se ele consegue entender a dinâmica de contas, adição, de fração, ele sabe somar fração, entende?
Eu não preciso, na verdade, ou seja, essa é a competência daquele objeto, é fazer uma soma de frações. Né? Agora, tem pessoas que vão fazer isso de uma forma mais fácil e tem uma pessoa que vai fazer de uma forma mais demorada. Mas os dois têm competência. Posso reprovar? Não posso. Você entende? Então, porque ele chegou naquele nível de competência. Agora, aquela pessoa que ficou se batendo, não entendeu, não conseguiu fazer, então ela não chegou no nível de competência. Entende? Então, se ele não chegou naquele nível de competência, ela tem que voltar, tem que ficar ali até continuar. E no Brasil não existe isso. Porque se eu pego 10 temas de matemática, a pessoa que passou com nota 6, significa que 4 que ela não sabe, ela avança. Entendeu? Então, que profissional que a gente vai formar? A gente vai formar cada vez profissionais, cada vez com mais gaps, né? Cada vez com mais deficiências, né? Isso aí. É complicado, né? Assim, educação é complexo. Educação não é, se fosse tão fácil resolver isso. Na verdade, assim, acho que essa pandemia ela vai trazer um reflexo, mas uma reflexão, vai trazer umas coisas, uma mudança de comportamento, mas vai trazer uma mudança para a educação como um todo do Brasil, Paulo? Não vai, né? Não, infelizmente. Porque, na verdade, isso é explicado pela história, né? As instituições mais tradicionais, elas se mantêm tradicionais porque justamente elas são mais resistentes, né? E não digo nem resiliente. Resiliente é aquilo que vai e volta, né? Ela é resistente mesmo, certo? Então, de verdade, eu acredito que a pandemia vai ter um legado para muitas escolas e para muitos professores, né? Veja só, de uma hora para outra, quantos professores teve que às vezes tinha resistência de utilizar tecnologia, de utilizar, né, metodologias, e agora foi obrigado, uma hora para outra. E eu acredito que isso não volta, sabe? Esse professor que experimentou isso não volta. Mas, infelizmente, como sistema, né, como cultura, como país, como representante, porque é aquela crítica que eu fiz quando eu tive a oportunidade de conversar lá no Conselho Estadual lá de Brasília. Infelizmente, a decisão em educação, como tudo, não, em tudo, é muito top-down. É o ministro, poucas pessoas que decidem a educação do Brasil inteiro. Então, quando erra, ele erra em atacado. Ele erra para federal, municipal, estadual, municipal e em qualquer escola. A minha concepção de uma educação é uma educação onde que a gente tem mais autonomia em cada escola. Ela começa de baixo para cima, onde a escola com o diretor, com os professores, com a associação de pais e mestres, com os alunos, experimenta o que é melhor para aquela comunidade. Se deu certo, passa isso para frente e talvez inspire outras escolas a adotar. Se deu errado, é via negativa, elimina. Vamos para a próxima, entendeu? Agora, veja, quando a gente faz isso, imagina, só a escola particular tem 40 mil escolas no Brasil. Quando a gente começa a olhar para o contingente, a quantidade de experimentação que poderia ser feita no Brasil, eu acredito que esse modelo bottom-up, ou seja, de baixo para cima, experimentando e peneirando aqui coisas boas e trazendo coisas boas, você tem uma mudança radical e muito rápida em termos educacionais, mas infelizmente tem que tirar o poder, né? Ou seja, não é o ministro que vai dizer lá o que vai fazer, assim, e sim o professor e o diretor de cada escola. E aí ninguém interessa isso. Mas a educação básica, assim, se pegar onde que a gente perde todo mundo, né? Se pegar. É na escola fundamental 1. Tá ali forma a pessoa. Né? Você pega assim, ali que isso é a responsabilidade dos municípios, Paulo. Não é o ministro. O ministro não apita nem treino nesse negócio. Nem o secretário estadual de educação. Os municípios. É verdade. E aí que é o problema, porque cada prefeito é um reizinho. Entendeu? Então, assim, é muito mais complexo do que a gente pensa. A estrutura do sistema, ela é feita de um jeito, ela é feita para não funcionar. Mudar. É para não funcionar. Infelizmente. Porque aí você tem na Secretaria de Educação, um município que tem... Você pega assim, tem 5.570 municípios no Brasil. Tem 3 mil municípios, mais ou menos, que tem menos de 20 mil habitantes. Tem 15 mil para baixo. 3 mil. Tá? Um município que tem 3 mil, tem 15 mil habitantes, 10 mil habitantes, ele tem quantos estudantes de primeiro ao quinto ano? Ele tem 1.700. Isso é uma escola. Ou duas. Isso, uma escola. Ou duas escolas, para dizer, tá? 2 escolas. Ele não precisa ter secretário de educação, não precisa ter diretor de ensino, diretor de disciplina, diretor. Não precisa, cara. É 2 escolas na cidade. Exatamente, mas E a máquina pública, ela enche tudo isso, né? Ou seja, o problema é que 5 pessoas... E o problema é que 5 pessoas têm um salário maior do que todos os professores. Mas não é só 5, né? A Secretaria de Educação tem 20 pessoas, 15 pessoas. Então, assim, o dinheiro... E aí o professor não é ruim o salário dele também. Mas
Uhum. Mas assim, não tem essa coisa do professor fazer o trabalho dele na escola, ele poder fazer a experimentação que ele poderia fazer no primeiro Não, ano, no não, não segundo tem ano. Não liberdade. tem isso. Porque o Não tem o liberdade. dono do negócio lá, o prefeito, bota alguém lá na secretaria que tem um jogo político ali, para ter o vereador a mais, para ter não sei o que a mais, entendeu? Então, eu acho que É assim, verdade. é muito mais complexo É complexo, para a ixi. gente conseguir mexer nisso, sabe? O Brasil Bom, a gente está vendo agora na pandemia, né? É um país de faz de É. conta completamente, cara. Sabe? Bom, Eu você vou que você ver aqui, está ó, tem uma olhando no pergunta relógio aqui, aí, ó. né? Não, não, tem a Fran, acho que é Fran. A educação está se transformando, porém agora o desafio está em ensinar isso aos pais que estão acompanhando agora as aulas dos filhos e não se conformam que menos é mais. É verdade. Veja, porque é questão cultural, né? A questão cultural, veja só, os pais normalmente eles contratavam a escola por dois grandes motivos. Um motivo é educacional, mas o outro grande motivo é poder trabalhar, né? É deixar essa criança num lugar seguro, escola, para poder ter a liberdade de trabalhar. E agora, com essa mudança, né, quando o vírus foi lá e apertou o botão reset, e a gente teve que recomeçar de forma remota, em casa, e o pai agora tem essa criança dentro de casa, na verdade é um problemão, a gente tem que ter essa empatia, né? Sim. É um problemão para as famílias, porque na verdade, um problemão no bom sentido, mas assim, é uma dificuldade muito grande para as famílias. Então, e ela tem essa crença, então olha só, a crença não é uma opinião, ela não está fundamentada em ciência. Essa crença que se o professor abre a aula 8 horas da manhã e leva até o meio-dia com a aula ao vivo ali, esse aluno está aprendendo mais. E eu posso dizer que, assim como eu disse, que aqueles períodos de 2 meses e meio das férias, né, de nenhuma educação, é o pior cenário, porque vai perder muita informação, veja só, muita aula, muito ensino, também vai perder. Também vai perder. E a hora que voltar, a gente olha o problema para nós, professores. Vamos ter que dedicar um tempão para poder, olha só, aqui era o esperado, aqui era, se não perdesse, estava nesse nível. Perdeu, porque foi muita informação, entendeu? E esse aluno não tem capacidade de treinar, não tem tempo para isso. Então, perdeu. Agora, voltou, olha só o tempo e o trabalho que nós vamos ter que fazer até voltar aqui a zero. Você entende? Talvez seja o resto do ano para poder nivelar aquilo que devia estar nivelado. E é por isso que as muitas escolas, não vou colocar adjetivo, mas que muitas escolas têm trabalhado muito com as famílias, explicando que em crise, não perder é mais importante do que ganhar. Em crise, menos, mais bem trabalhado, é melhor do que muito de, vamos dizer, fluido, né? Fumaça, né? Espuma. É muita espuma que a hora que você vai ver não tem consistência Não tem nenhuma, água né? nenhuma, Ó, é só não espuma. tem água nenhuma, é só espuma, né? Então, agora veja só para completar, né, a Franli, e esse é um grande problema, porque assim como, entenda isso, Fran, e todos os demais, assim como enquanto tem Copa do Mundo, né, ou Campeonato Brasileiro, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo vira técnico e dá palpite, dá opinião, a mesma coisa está acontecendo com as famílias. Na família, no grupo de WhatsApp, todo mundo é pedagogo, entendeu? Então, ou seja, se a escola não tem a Não, postura, vamos hoje falar é assim, pedagogo e entendido de coronavírus. exato, é epidemiologista. Né? Então, assim, se a escola não tem essa postura firme para poder falar, olha, nós estamos fazendo isso por isso, a evidência científica é essa, o que nós acreditamos é isso. Então, por quê, pai? Vai dar tranquilidade para o pai. Veja, o Ademar faz uma coisa muito legal na escola dele, eu sei porque a gente acompanha ali, que assim, a informação para o pai do planejamento ele é quinzenal. Ou seja, o pai recebe hoje, na verdade, o que vai acontecer nas próximas 2 semanas. Gente, isso em cenários em cenários aqui de Crise, incerteza, certeza? de crise, é um acalento, ou seja, é uma tranquilidade tão grande para a família que a família entende o seguinte: eles sabem o que estão fazendo, sabe? E aí não dá margem para quê? Você imagina a escola que todo dia o pai, todo dia vai saber o que vai ter que fazer naquele dia. Olha que estresse é isso. Olha que ansiedade era isso. E a hora que tá com a flor da pele da raiva ali, pega no grupo de WhatsApp e fala, essa escola, papapá, sabe? E a hora que você começa uma comunicação mais planejada, firme, com seus problemas. Porque entenda isso, professor, ou que é dono de escola aqui. Entenda que o pai, ele escolheu a tua escola, não agora, no coronavírus, escolheu Há antes. muito Então ele já tempo. E há confiava há muito muito tempo. tempo. Então ele já confiava no processo. Tudo que ele quer é continuar confiando. E para continuar confiando, essa comunicação é fundamental. Ela tem que ter firmeza de saber o teu direcionamento, o teu propósito, o teu embasamento, e falar assim, aqui na escola vai funcionar assim, por isso, por isso, por isso. Fatos e não achismo.
Agora, o erro muito grave de muitas escolas. Começa um jeito, aí o grupo de pais, os pedagogos, né? O grupo dos pais lá, o grupo de pedagogo e de epidemiologista, começa a reclamar. E aí, na outra semana, a escola muda. Você entende? Aí o que acontece? Dá mais poder para o pai, porque fala, se nossos reclamantes mudaram, vamos reclamar mais. Sim. Então, reclamam mais. E aí muda de novo. E aí perde, né? Ou seja, não tem essa segurança, não tem essa tranquilidade. Mas é isso, Esse aí, eu sei que você tá, daqui a pouco você tem mais um curso aí. Daqui a pouco tem uma palestra. Tem. Palestra. Então, nós temos que terminar. A gente se a gente fosse, mudei de lugar aqui, eu tenho que carregar um pouco, botar para a bateria, estava morrendo aqui. Mas assim, Paulo, eu sei que você está enroscado aí com os teus horários, né? Então, deixar uns. Mas é uma delícia. Vamos deixar. E se a gente quiser conversar, a gente vai ficar uns quantos dias aqui, né? Aí o pessoal também não vai aguentar, né? Então, mas vamos marcar de novo a semana que vem, uma hora dessa, para a gente conversar mais sobre essas coisas. Vamos achar um tema e vamos bater um papo e trazer informação. O pessoal que nos acompanha, o pessoal está acompanhando bastante a nossa live, exatamente porque a gente traz uma postura de orientação e de trabalho para o pessoal, sabe? Então, é isso aí. Eu queria falar, Paulo, você sabe, não sei se já foi convidado, né? Dia 3 de julho, nós vamos fazer o nosso congresso da escola particular. Eu recebi o convite lá, uma honra, obrigado. Então, nós vamos fazer um congresso para o planejamento de volta às aulas, vamos falar do ensino remoto, vamos falar do ensino híbrido, né? Que é a tua especialidade. Então, vai ser muito bacana, a gente já está amarrando as pontas aí das coisas de transmissão. Na sexta-feira já teremos uma live do lançamento do congresso, de uma das lives, né? Coisa boa. Patrocinadora, experiência que vem de fora do Brasil, como é que isso aconteceu. Vai ser bem legal, bem legal. Então, você é nosso parceiro aí, sabe disso, né? A gente teve o prazer de ajudar você a apoiar um pouco você como federação ali no curso que vocês fizeram lá, né? Para nós foi uma honra, porque contribuir com a educação, com a formação dos professores, né? É muito bom. E se fazer parceria com gente séria é bom, viu, Paulo? Tamo junto aí. Uma honra mesmo. Então, queria agradecer e deixar aí para você deixar uma mensagem, como você gosta, para o pessoal aí. Obrigado aí pela tua disposição. Joia. Eu vou terminar como eu termino muitas das vezes, assim, eu sou muito cético e, por outro lado, pragmático, né? E essa mistura é uma mistura bem estranha, né? Porque o cara é cético, não acredita em muita coisa, mas, por outro lado, ele quer ser pragmático de fazer coisas simples, né? Então, assim, eu sempre termino assim, duvide sempre. Tudo que você receber ali no teu timeline, no teu celular, duvide. Porque isso é uma postura do cético, sabe? Quando o cético duvida, ele duvida até dele mesmo. Mas veja só, o que acontece? Ele tem que buscar informação, ele tem que se aprofundar, ele não acredita de primeira. Ele vai conversar, vai buscar. Então, duvide tudo. Se eu estou falando aqui que, na verdade, é aprendizagem, duvido, será? Entendeu? Porque aí você vai ter que pesquisar isso. E a hora que você pesquisar isso, você vai tirar suas conclusões e aí você vai chegar realmente no teu melhor ponto de vista. Então, assim, duvide sempre, permita-se experimentar, né? Porque a inovação ela acontece na experimentação e aprenda continuamente, que eu acho que esse que faz o grande segredo aí dos bons profissionais. Para você duvidar, você precisa se aprofundar, né? Senão não dá. Exato, senão não dá. Não dá para duvidar na superficialidade. É verdade. Exatamente por isso que eu falo. Duvide sempre. Falou, obrigado aí. Bom trabalho. Parabéns. Grande abraço. Uma honra. Obrigadão. Pessoal que está conosco aqui, muito obrigado. Até amanhã. Amanhã nós vamos conversar aqui com um rapaz chamado Nepomuceno. Ele tem uma escola por WhatsApp. Vai ser bem legal. Olha que legal. Vai ser bem legal. Consigo acompanhar. Um abraço. Quero ver se consigo acompanhar. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.